Shalom Adonai, seja muito bem-vindo ao canal Evangelho e Eu, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre como vencer as tentações. A tentação acontece como resultado da nossa cobiça, e isto não diz respeito apenas aos desejos do nosso coração, senão que a tudo o que decorre da nossa própria carne. Cristo foi tentado sobre as necessidades essenciais do ser humano, que é o limite que nós desconhecemos quando estamos saciados. Se eu sei que você gosta de chocolate, por exemplo, e de vez em quando eu te vejo comendo um e lhe perguntasse se você resistiria a ficar uma semana sem comer chocolates, provavelmente você conseguiria, porque apesar de haver um costume em seu corpo, isto não toca no que é essencial. Mas se imagine jejuando 40 dias sem comida, tendo que doutrinar os seus anseios, as dores de um organismo agora sem recursos para gerar energia, a mente apoiada em uma esperança que não mais depende de si mesmo, a língua se apegando ao céu da boca, e de repente chega alguém e te lembra que você não precisa passar por aquilo, que você pode simplesmente desistir da luta e fazer o que está ao seu alcance por ti mesmo. Porque realmente você pode, porém um convite a troco da sua própria integridade. Assim o diabo fez com Cristo no deserto. Ele não levou pães. Ele questionou se não seria capaz o Filho de Deus de transformar pedras em pão. A resposta de Jesus foi lembrar a este ser o que a Escritura diz a respeito daquele que vive para Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então percebeu o diabo que Jesus não estava garantindo-se em si mesmo, mas no que dizia as Escrituras. Então o que ele faz? Vai utilizar então a letra contra a própria palavra, dizendo: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E se muitos caíram na primeira tentação, no fato de ter o poder para fazer e de repente achar tudo sem sentido, e que não há necessidade de eu estar passando o que estou passando pela vida de alguém, por exemplo, e se deixar levar pela carne, nesta segunda investida do diabo, a maioria de nós cai, por falta de conhecimento do Senhor. Porque se a Escritura diz que podemos, então nós podemos. É simples assim. Mas o apóstolo Paulo, mestre da lei, compreendeu e nos ensinou da seguinte maneira: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. E muitos param aqui, neste versículo, mas a conclusão dele vem a seguir, quando ele diz assim: ninguém busque proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. 1 Coríntios 10, versos 23 e 24. Cristo sabia que aquilo que ele precisava fazer não era por si mesmo, mas por toda a humanidade, porque ele mesmo se esvaziou da sua glória para se tornar um de nós, a fim de nos remir dos nossos pecados. Ele pensava em nós quando passou por cada açoite de sua própria carne e pelas mãos dos outros, sem ter onde reclinar a cabeça e descansar, mas antes trabalhando dia e noite a fim de nos livrar da condenação eterna. Portanto, ele, pela mesma Escritura, mas no Espírito, ao contrário do diabo que estava na letra, responde-lhe: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Além de tudo, o que Cristo estava dizendo para ele era a resposta à sua dúvida: tu és o Cristo? Ele acabou de dizer que ele é o Deus também do diabo, e que portanto o diabo estava mais uma vez cometendo o que lhe é próprio: pecado. E agora o diabo tinha uma certeza, e a estratégia precisava mudar, porque Deus estava em habitação humana, e uma vez que ele tentou ser maior do que Deus e sua natureza não mudou, ele tinha a oportunidade perfeita para oferecer-lhe um prato de lentilha. Agora você talvez compreenda porque a atitude de Esaú de trocar sua primogenitura por um prato de lentilha tem aborrecido tanto ao Senhor. E nós igualmente fazemos isto quando dizemos: ninguém é perfeito, para se auto-justificar e tomar o caminho fácil, porém que deixa para trás outros que dependem de nós. Então a Escritura testifica que o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus agora vai recusar o caminho fácil, mais uma vez, que muitos neste século têm optado por seguir.
Disse então ao diabo: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Isto nos mostra que resistir até o fim com perseverança é compensador, mas por muito menos nós se corrompemos. É nesse ponto do nosso desconhecido, independente do grau potencial que um ou outro tenha para não virar um ladrão, um homicida, um adúltero, um traidor, enfim, é nesse final de curso, quando acaba a estrada, que o carro não faz a menor diferença, porque não tem mais para onde ir, a não ser depender de um escape a qual afirma a palavra, e nós somos testemunhas de que vem. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, não veio sobre vós tentação senão humana, ou seja, a tentação não vem de fora, o diabo era apenas um instrumento ali, mas a tentação nasce dentro de nós como resultado da nossa cobiça. E continua, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape para que a possais suportar. O escape vem, ou seja, é possível resistir, mas sem ver aonde pôr o pé a gente não quer continuar caminhando, porque enquanto temos consciência do nosso controle, pensamos que temos em nós força para ir de encontro às tentações, passando a confiar em nós mesmos. É aí que comumente caímos, quando tentamos provar que podemos ou somos capazes de resistir a ela. Não foi apenas por usar das palavras das Escrituras que Cristo venceu as tentações, mas por ser a própria realidade delas, o que também é possível a nós porque Ele nos habita. Porque viver de toda a palavra que sai da boca de Deus, significando colocar suas vontades, desejos e anseios sufocados até doer tanto que possamos nos confundir, porque até então conhecíamos a nossa natureza, mas então agora estamos deixando ela para trás e se tornando irreconhecíveis ao ponto de dizer: não sou mais eu que vivo, mas Cristo está vivendo em mim. Porque eu acabei de morrer ali mais uma vez, e a cada morrer dessa natureza que quer conduzir nossas vontades, emoções, raciocínios, vamos nos tornando imunes a ela, entendendo suas artimanhas, conhecendo outros eus de nós mesmos que competem com o Espírito e identificando os nossos limites conhecidos, a fim de ir mais além nesta conformidade da carne ao Espírito. Recitar que é preciso viver de toda palavra que sai da boca de Deus não significa nada se não compreendemos o que realmente significa viver de fato esta palavra. Dar um passo no desconhecido de nós mesmos, dizendo: agora acabaram os meus recursos, agora dependo apenas do Senhor. Me ajuda, Senhor. O apóstolo Pedro diz o seguinte acerca de tudo isto: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, porque tentações também são provações, mas provações nem sempre são tentações. Vou te explicar melhor. Toda tentação nasce do interior do homem, mas nem toda provação vem de dentro do homem. Por vezes se manifestam nas situações ao derredor que se tornam em provas, mas uma e outra estão associadas, porque com a prova também vem a tentação. Mas a palavra aqui é tentar, e continua Pedro dizendo, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versos 12 ao 14. Este fogo ardente de que trata Pedro diz respeito às impurezas que estão em nós mesmos. E assim como o ouro é refinado no fogo, que faz trazer suas impurezas à superfície, para que o ourives as remova, repetindo o processo até 7 vezes para torná-lo puríssimo, assim também importa passarmos por diversas provações e tentações. Lembra que eu expliquei por que uma está associada à outra? Por isso disse o Senhor na oração que nos ensinou: E não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6,13. Ora, sabemos que Deus não é tentado, nem a ninguém tenta. Por que então o Senhor nos ensinou a pedir que Ele não nos conduza à tentação? Lembre-se que o Senhor Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas Ele é tão misericordioso conosco que nos ensina a pedir-lhe que não nos coloque em situações que venham a expor o que realmente existe dentro de nós, que
está em nós e precisa ser vencido, porque conduzir a tentação significa nada mais que colocar um espelho para que enxerguemos nossa própria natureza caída e venhamos a reconhecer que dependemos dele. Por isso nos instrui: vigiai e orai. E você sabe, vigiar é discernir todas as coisas, tanto as exteriores quanto as interiores que brotam em nós, para que não entreis em tentação, diz a palavra. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14:38. Mas o Senhor fez algo mais por nós. O Senhor nos preparou um lugar para nós em que não precisamos lutar sozinhos. Este lugar é a vida da igreja, é a comunhão dos santos, onde um pode ajudar a carregar os fardos do outro, suportar, dar suporte uns aos outros. Ninguém precisa lutar suas batalhas sozinho. Em contrapartida, você não deve esquecer que as suas batalhas são suas e que, portanto, você deve ir à frente delas, ao invés de se entrincheirar e entregar sua responsabilidade aos outros, porque os outros também têm suas próprias tentações a vencer e, de igual modo, vão precisar do seu ombro fraterno para ir adiante. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana e, portanto, resistível. Da perspectiva de um espectador, quem nunca se admirou que um ser humano possa bater recordes que não são comuns de se ver? Mas da perspectiva de um atleta, seus treinos são um condicionamento de seu corpo que pouco a pouco foi ultrapassando os limites comuns para alcançar metas mais excepcionais. Contudo, ninguém pode dizer que aquilo que um ser humano já realizou, outro não tem a capacidade para fazer, porque tão logo chegará alguém quebrando o recorde do outro. Igualmente, nós em relação a nós mesmos, quanto mais condicionamos nossa carne ao espírito, mais os limites humanos que a tentação explora serão quebrados, ao ponto de podermos dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Não podemos ainda inferir assim? Mas não se preocupe, tentações e provações virão naturalmente, e devemos estar preparados para reduzir o velho homem a nada, a fim de que o Espírito quebre mais um recorde em nós. Porque a única competição que devemos se preocupar em ganhar é a que temos com a nossa própria natureza. Um dia de resistência na fé para você. Shalom Adonai.